Oi, hoje a gente vai falar sobre Deep Learning em processo de linguagem natural, né? Então, o nosso Deep Learning em PLN. Primeiro, a gente tem os chatbots inteligentes, que é um grande avanço aí, é algo que ficou aberto ao público faz pouco tempo, né? Não faz tanto tempo assim, e aí as pessoas começaram a ter esse primeiro contato, eles conseguiram descobrir como que funciona um chatbot inteligente, né? Que pensa por conta própria e não traz apenas respostas prontas para perguntas específicas, né? Caso você pergunte algo diferente, vai falar: "Ah, não sei, não entendi". E caso também outra pessoa esteja conversando e pergunte sobre o mesmo assunto com as mesmas palavras, a resposta não vai ser a mesma que deu para você, né? Isso é bem interessante porque daí traz como se fosse uma pessoa mesmo do outro lado, né? Mas não, é apenas um chatbot inteligente, né? A gente tem os modelos como o ChatGPT, né, o GPT-4 e o Lambda, que são treinados em bilhões de textos, né, permitindo interações realistas, né, como eu disse. Então são bilhões e bilhões de textos. Com certeza você já leu muitas coisas, você tem uma bagagem muito enorme aí, né, para estar chegando até aqui também. Então você tem uma bagagem grande e tá aumentando ela agora. Então você vai ter essa bagagem para trazer respostas diferentes, trazer interações diferentes. A mesma coisa ocorre com os nossos chatbots inteligentes. Eles têm milhões de dados, têm milhões de interações humanas, né? E aí eles conseguem se aprimorar e trazer respostas mais reais, né? Eles ficam cada vez mais inteligentes a cada interação. Então eles vão sendo treinados constantemente. Ou seja, até você mesmo que está conversando com o chat GPT, está conversando com algum chatbot inteligente, né, você está aumentando a inteligência dele, né, aumentando a inteligência. Está treinando ele para ser cada vez mais real. E assim, claro que ele não vai coletar os seus dados ali, mas, por exemplo, ele vai aprender padrões de fala, ele vai aprender, sobre assuntos específicos que são, sobre os humanos, né, coisas que podem acontecer e ele não sabe. Mas aí também, tem toda aquela questão de privacidade, né, você não vai ser exposto, mas ele vai aprender com você, com certeza, né. E aí a gente tem exemplos também, né, como empresas como o Google e a Amazon, eles vão usar a PLN para criar assistentes virtuais, como a Alexa, que responde perguntas e controla dispositivos inteligentes. Então, quando você está falando com a Alexa, né, ou então você está falando OK Google, ou então Hey Siri, né, você está falando com algum desses chatbots inteligentes, esses assistentes virtuais, né, eles são chatbots inteligentes, só que eles têm que processar a sua fala. Essa é a única diferença, eles vão processar a sua fala, é a mesma coisa que você está digitando ali, e ele vai trazer a resposta para você. Então, Alexa, desligar o ar da sala. Ele entende como se você tivesse digitado desligar o ar-condicionado da sala. E aí ela vai lá e desliga e fala: "Ok, ó, ar-condicionado desligado". Ou então: "Alexa, modo descanso", e ela vai fechar as persianas, né, vai apagar as luzes e vai deixar, por exemplo, a ambientação boa para que você vá descanse, vá dormir, né. Algo assim também. A gente tem a tradução automática, que vão ser sistemas como o tradutor, que eles vão usar redes neurais para analisar contexto e gramática, melhorando a precisão da tradução, né. Por exemplo, o Google Tradutor ele agora vai usar redes Transformer para traduzir textos técnicos complexos, reduzindo erros comuns de versões antigas, né. Então, ele vai ter menos esse problema. Então, são coisas que a gente tem que se atentar e se atentar bastante. E a gente tem também a análise de sentimentos, né. Então, empresas, elas vão, analisar, elas vão ter avaliações e redes sociais para medir a satisfação do cliente. Então, eles vão ver todas as interações, né, que tem em redes sociais comentando a própria marca e vão ver se tá positivo, se tá negativo ali, se tá bom, se tá ruim, né. A gente tem até exemplos reais. A Netflix, ela vai usar o PLN para recomendar filmes com base em análises textuais de críticas. Imagina aí que tem diversas críticas, falando que tal filme é ótimo, né, tal filme é bom. A gente tem até lá, o top 10 da semana, né. Ah, nessa semana, esses 10 filmes aqui, eles estão sendo bem assistidos, né, eles estão famosos. Então, por exemplo, é bem provável que quando lance um novo filme, por exemplo, não sei, do Shrek, os últimos filmes do Shrek estejam em alta, porque as pessoas vão estar revendo para lembrar e poder ter o contexto do próximo filme, né. Então são problemas que
que são resolvidos dessa forma, né, eles vão recomendar para reter mais o público, porque se muitas pessoas estão gostando, a chance dessa pessoa que ainda não assistiu gostar também é alta, né. Como tá em alta essa série, tá em alta esse filme, então ele traz para usuários que ainda não assistiram. E a gente tem também o reconhecimento de voz, né. O Deep Learning ele vai melhorar a precisão de sistemas como a Siri, o Google Assistant e a Alexa, como eu falei, né. E aí, por exemplo, o YouTube vai usar a PLN para gerar legendas automáticas com alta precisão em vídeos, né. Então, por exemplo, a gente vai gerar as legendas automáticas e a gente consegue ir acompanhando as legendas e às vezes, aí o vídeo é em inglês, a gente consegue gerar as legendas e traduzir essas legendas. Então é algo espetacular, né, que consegue dar acesso para as pessoas a conteúdos que elas não teriam acesso antes, né. Como a maioria dos conteúdos na internet estão em inglês, facilita muito para que as pessoas tenham acesso sem ter que necessariamente aprender uma língua nova, né. E aí então, hoje a gente viu como que funciona o Deep Learning em PLN, né. A gente viu passou pelos chatbots inteligentes, né, que vão ser aqueles que você realmente digita para eles, né. A gente tem também, o reconhecimento de voz, que pode ser com assistentes que você não necessariamente digita, você fala com eles, né. A gente tem a tradução automática, que também pode ser utilizada ali junto com a captação de voz, né, você fala alguma coisa e também já é traduzido, e por aí. E a gente tem também a análise de sentimentos, que é bem interessante, que é bem utilizado por empresas, né, que as empresas utilizam para saber se a marca está sendo bem ou mal falada nas redes sociais, se a marca está em alta ou se ela está em baixa, né. E por hoje é isso e tchau.